Bom dia novamente. Vou colocar a apresentação para vocês, que é. Vou botar a apresentação para vocês na nossa aula sobre fascismo, e aí a gente vai conversando um pouco. Vocês logo vão perceber que os slides, de alguma forma, eles acabam um se ligando ao outro, para a gente entender como surgiu essa ideologia política, esse movimento, como ele ganhou força, poder. E ao longo das aulas a gente vai ver que marcas ele vai deixando no mundo que a gente tem hoje. Bom, vou botar aqui a apresentação. Essa aula de hoje, quando a gente for falar das próximas aulas, os conteúdos dessa aula vão estar sempre aparecendo novamente. Por quê? Porque hoje eu vou falar de algumas características gerais do fascismo também. Vamos lá. E estou apresentando, espero que vocês todos estejam vendo, assim como eu aqui estou. Então, gente, olha só. O objetivo dessa aula é dois elementos. De um lado, falar como o fascismo surge e se estabelece no poder, em especial na Itália e na Alemanha, que são os dois exemplos clássicos de fascismo, né? O nazismo é como era chamado o fascismo alemão. Então, a gente vai correr na década de 20, década de 30 do século passado. Então, olha só, é um movimento que ele surge e ganha força há menos de 100 anos. E aí a gente vai falar de algumas características desse elemento, como eles chegam ao poder. Bom, meu objetivo, a princípio, as minhas aulas são essas 4 aqui, sobre esse tema. Eu posso alterar um pouco, né? Talvez a aula 2 eu não fale exatamente disso, mas vamos lá. Primeira aula de hoje. Ascensão do fascismo, crescimento do fascismo e suas características gerais. Aula 2. O início da Segunda Guerra Mundial e o avanço do eixo. A primeira metade da Segunda Guerra Mundial, os países do eixo, os países ligados ao fascismo, né? A Itália, a Alemanha e o Japão, tiveram grandes vitórias. Se você olhasse para o meio da guerra, lá, a guerra foi de 1939 a 45. Se você olhasse para a metade da guerra, parecia que os países do eixo iam vencer. A aula 3 é sobre a virada dos aliados e o fim da Segunda Guerra Mundial. E na aula 4, desdobramentos, o que surge após a Segunda Guerra, inclusive o surgimento da ONU, o que surge de referência hoje que se tem vinculados àquelas lutas, àqueles processos da Segunda Guerra Mundial, neonazismo, movimento antifascistas, etc. Talvez eu mude na aula 2, talvez eu dê um enfoque na aula 2 maior, a consolidação do fascismo até o início da guerra, e deixe a aula 3 toda para a guerra. A gente vê isso, tá? Mas a aula de hoje com certeza é essa, tá? De como surge esse fascismo e as características gerais dele. Aqui, na primeira, né? Na primeira tem 2 imagens aí, a imagem de Mussolini e de Adolf Hitler, né? No fundo. As 2 figuras, né? 2 lideranças, uma do fascismo italiano, outra do fascismo alemão, e a gente vai ver na ideologia fascista que a liderança está totalmente vinculada ao sistema político, ao tipo de estrutura política, né? Uma não existe sem a outra. E um exemplo disso é esse selo que tem aqui, um selo comemorativo da aliança entre Itália e Alemanha. É selo de botar em carta. Antigamente, né, quando se usava muito carta, hoje se usa pouco, você comprava selo para colocar na carta, e com isso a carta já estaria paga, né? De um lado tem, nesse selo, Hitler, do outro, Mussolini, como se fossem se olhando. É uma carta italiana, da aliança deles na guerra. Se você for ampliar, você vai ver que do lado de Hitler tem a suástica nazística, tem o símbolo da águia alemã, e do lado de Mussolini tem um machado com umas tiras de madeira, que é o Fazio, é o que dá origem à palavra fascismo, a gente vai falar depois. Abaixo uma imagem da guerra em si, né? Do tiro comendo, do sangue. Vamos seguir. Vamos lá, origem do fascismo. Nesse quadro aqui, eu botei de um lado como vai surgir isso na Alemanha e de um lado como vai surgir na Itália. Quando a gente for falar das características gerais do fascismo,
a gente vai falar de um monte de coisa, de um monte de elementos que existiam já bem antes desse período que vai ser usado pelo fascismo. Mas o que é base fundamental para surgir o movimento fascista é como se deu o fim da Primeira Guerra Mundial, tanto na Alemanha quanto na Itália. Vamos entender os dois. Primeiro, a Alemanha. O fascismo surge primeiro na Itália, mas na Alemanha é que ele vai ganhar mais força e vai ganhar mais impacto no mundo, né? Vamos lá. O que aconteceu na Alemanha? A Alemanha acaba a Primeira Guerra, essa imagem de fundo que tem aí, bem escura, são soldados feridos, voltando da guerra, derrotados. Acaba sendo derrotado na Guerra Alemanha e assina o Tratado de Versalhes, que é um tratado reconhecido hoje mundialmente como um tratado de uma grande humilhação, em que a Alemanha tem que assumir toda a culpa, assumir todas as dívidas, perde suas fronteiras, perde todos os territórios de disputa, todas as colônias, você só perde. E então é uma sensação de humilhação muito grande. Os soldados feridos voltam, chegam em cidades destruídas, campo destruído. Nos primeiros anos teve muita fome na Alemanha, porque você não tinha produção de alimentos. Você via na rua soldados mutilados, sem braço, sem perna, pedindo dinheiro, pedindo comida, pedindo qualquer coisa. Teve uma grande crise econômica e um grande desemprego logo de cara. Isso já gerou, e vai até diminuir um pouco isso depois, a Primeira Guerra acaba em 1919. Entre 24 e 29 teve até uma certa estabilidade, mas no começo já ficou muito forte. Esse momento pós Primeira Guerra Mundial, em que o novo governo que assume era um rei, era um imperador na Alemanha, mas o imperador é retirado, começa uma república, e a república sai da guerra. Então você tinha um sentimento muito grande de traição, do tipo assim, negociar a nossa derrota sem a gente poder participar disso, e uma crítica muito grande aos políticos, os políticos em geral e ao governo, as decisões do governo, os governos que vão se passando. Junto a isso, vai ter um crescimento muito grande do Partido Comunista Alemão. Por que isso? Porque está no momento que está de unificação, fortalecimento da União Soviética, né, que toma o poder na Rússia, em países próximos, e faz a união dos países soviéticos, e começa a virar uma referência de alternativa àquilo que se tinha ali na Europa. Então vai crescer muito o Partido Comunista Alemão. Na Itália vai ter uma coisa muito parecida, o movimento na Itália vai ser muito parecido. Você vai ter o fim da Primeira Guerra, em que a Itália gerou um certo constrangimento nos soldados, porque a Itália, próximo do fim da guerra, ela muda de lado, né? Eu cheguei a falar isso, da Primeira Guerra. Ela estava do lado da Alemanha, do Império Austro-Húngaro. Percebendo a derrota, ela fecha um acordo para ir para o lado da Tríplice Entente, que tem os outros. Deixa eu ver aqui, acho que alguém pediu para entrar, só conferir. Pronto. Vamos voltar aqui. Bom, voltando aqui em imagem. O que aconteceu? Os soldados italianos estavam lutando contra um inimigo, que eram os soldados franceses, soldados ingleses e Estados Unidos, e de repente, por um acordo feito dos políticos, ele muda de lado. E esses que eram inimigos, ele vai lutar junto contra os alemães. Os alemães estavam do seu lado, agora ele vai lutar contra os alemães. Então isso gera uma reação muito negativa, até porque toda a propaganda tinha sido a favor dos alemães contra os franceses, que querem roubar as nossas terras, etc. Quando acaba a guerra, como ele virou de lado, ele perde bastante territórios que ele controlava, perde relações comerciais. Então é uma vitória mais ou menos, né? Ele fica do lado vencedor da guerra, mas ele não ganha nada com isso. E está com cidades tudo destruída, assim como na Alemanha tem soldados mutilados, fome, inflação, crise econômica, desemprego. Também tem crítica aos políticos, ao governo, vê que é muito parecido. E também cresce o Partido Comunista Italiano. Eu botei um do lado do outro para mostrar que a situação era parecida. Mesmo a Itália tendo vencido a guerra, entre aspas, por ter mudado de lado, estava com tudo destruído, não teve que arcar com as despesas e as dívidas da guerra como a Alemanha,
mas estava numa situação a sensação de derrota na boca. E o Partido Comunista Italiano crescendo também como uma alternativa às eleições e ao sistema burguês que tinha, capitalista e tal. É nesse contexto aqui de soldados vistos como heróis de guerra e vistos como traídos pelos políticos, em um momento de crise econômica muito grande, desconfiança dos partidos políticos que tinham, que vai crescer o fascismo. Tanto na Itália, vai surgir esse movimento, que a gente vai falar sobre ele, na Itália, e que depois na Alemanha também vai ganhar corpo. Eles vão surgir logo depois do pós-guerra, tanto na Itália quanto na Alemanha. Acaba a guerra em 19, em 18, a guerra vai de 14 a 18, já em 19 já tem os primeiros movimentos nesse sentido. Benito Mussolini é um militar, é um ex-combatente da Primeira Guerra. Hitler também, e isso não é por acaso. E ele vai organizar, o Mussolini vai organizar com outros ex-combatentes uma força armada paralela ao governo, uma força que existia, que não tinha vínculo com o governo italiano. E aí esse nome aqui, Fasci Italiani di Combattimento, não sei falar como se fala isso exatamente, mas né? Seria assim, quase como um grupo italiano de combate, né? Um grupo armado. E esse era o símbolo deles, que vai virar o símbolo do fascismo. Esse era o faccio, esse machado aqui que está em vermelho, que está ali em cima, tá vendo? No símbolo desse movimento, que era fascismo e liberdade. O faccio é a junção de vários troncos de madeira, várias tiras de madeira, amarradas, unidas, sustentando um machado de ferro. Isso era usado para dar essa ideia, que era a ideia básica do fascismo, que era assim, todos unidos, numa mesma direção, todos unidos, sustentando, apoiando um machado que vem, corta, né? E mata, e resolve por via violenta. Então, o fascismo é isso, seria todos na mesma direção, sustentando uma liderança que vem e age violentamente, segundo ele, resolvendo os problemas de maneira rápida, né? Tem uma imagem aí abaixo do Mussolini, falando para uma multidão gigantesca. E vamos entender como é que isso cresce, né? E como é que na Itália, chega ao poder muito rapidamente. Esses grupos são ilegais, armados, né? Mas o governo não tinha força para combatê-los, já que eles tinham apoio, inclusive, dentro do exército, etc. Então, eles faziam ações armadas, por exemplo, de tentar tomar parte do território de volta, que tinha sido perdido na Primeira Guerra Mundial, e o governo não tem força para enfrentá-lo. Em 21, esse grupo se torna um Partido Nacional Fascista. Passa a ser um partido político. E ele junta duas coisas aí. Ele começa a fazer parte das eleições, pedir voto, mas continua fazendo manifestações violentas, inclusive a despeito da lei que proibia isso. Então, em nenhum momento ele falou assim, eleição é o caminho, vamos pela via eleitoral, burguesa. Sempre tinha o grupo armado, que passou a se chamar Camisa Negra, que fazia ações fora da lei. E isso é uma característica muito forte do fascismo. E a gente vai falar dela depois, mas essas ações violentas, independente da lei. O que acontece com o crescimento do Partido Comunista, que tinha como bandeira o quê? Que o problema do país eram os ricos e que você precisava distribuir os meios de produção. Não podia mais o rico ficar tomando todos os lucros das suas fazendas ou das suas empresas. Ela precisava ser controlada pelos trabalhadores. Então, obviamente, com esse discurso dos comunistas, fazia com que as elites fossem apoiar qualquer movimento que fosse contrário a eles. E isso aconteceu com o fascismo. Parte dos fazendeiros, parte dos donos de empresas vão apoiar o fascismo com o objetivo de barrar o avanço socialista. O movimento fascista fazia ações ilegais, como, por exemplo, avançar e atacar sindicatos, atacar organizações políticas de esquerda, e isso acabou sendo bem visto, pelo menos visto como um mal necessário por muitos conservadores.
Em 22, você tem a Marcha sobre Roma, onde grupos armados marcham sobre Roma, a capital da Itália, e pressionam o rei a indicar Mussolini como primeiro-ministro. Ele o faz. Então, mostra que essa força armada, por fora da lei, estava ganhando peso a ponto de influenciar, inclusive, na lei, né? Mussolini vira primeiro-ministro. Em 24, ele tem 65%, o Partido Fascista tem 65% dos votos. Olha bem, 2/3 praticamente. Aí você pensa assim, ele tinha muito apoio popular, né? Também. Tinha também. Mas está incluído, tem que lembrar que eles tinham um grupo armado violento que estava espalhado, as camisas negras. Então, por exemplo, esse grupo assassinou um rival socialista que era candidato, e Mussolini anunciou que foi um grupo dele mesmo, com orgulho, que assassinou fora da lei, sem nenhum julgamento, e os outros grupos conservadores ficaram em silêncio sobre isso. Esses grupos também iam nas sessões de votação e pressionavam pelos votos nos fascistas. Quando ele entra no poder, quando ele vai ganhando mais poder e com mais votos, você começa a ter o poder concentrado na mão de cada vez mais Mussolini. Então, partidos rivais passam a ser proibidos, greves, adversários eleitos são retirados e botados outros no lugar. Tá? Então, ele não só assume o poder num cargo dentro da democracia burguesa, que tinha lá, e ia ter que ter eleição, e tinha negociações, mas ele ganha e ocupa cada vez mais espaço, a ponto de não ter mais nem eleição, e ele virar um ditador que concentra todo o poder. Em 29, você tem uma grande negociação com o Vaticano, que no governo fascista de Mussolini passa a ser um território independente, era parte da Itália. O Vaticano se definia como independente, falava, esse território não, é autônomo, mas a Itália não reconhecia. Né? A Itália se uniu no final do século XIX. Então, tinham vários territórios que defendiam, não, a gente não é Itália mesmo, a gente é só nossa região. E o Vaticano, como sede da Igreja Católica, se definia como independente. Só em 29 que eles fizeram um acordo. O Vaticano reconheceu o governo Mussolini como legítimo e Mussolini reconheceu o Vaticano como um território independente do governo italiano. E aí ele já está com força absoluta. Veja que a guerra acaba em 18, o partido político é criado em 21, em 22 ele vira primeiro-ministro, em 24 já assume o poder com força total. É uma coisa muito rápida, né? Em 6 anos pós-guerra ele já está com todo esse poder. Na Itália, na Alemanha, demorou um pouco mais. Aqui a gente tem o símbolo usado pelos alemães, né, a suástica nazista. Na Alemanha, vai se tomar o poder uma década depois do que acontece na Itália, mas vai ter depois muito mais força mundial, né? Já em 19 é fundado o Partido Nazista. Veja, acaba a guerra em 18, esse partido é fundado em 19, muito parecido com a Itália. Em 23, esse grupo tenta tomar o poder pela força. Eles tinham algum apoio militar pequeno, tentam tomar o poder, mas fracassam. Era um movimento que não tinha essa força toda. Fracassam em menos de um dia, não conseguem se organizar. Hitler é preso, já estava nesse movimento desde 19, ele é preso, e na cadeia ele escreve um livro, Mein Kampf, que esse livro vai ser usado, trechos dele vai ser usado por muitas lideranças nazistas, como propaganda, vai ser divulgado. Pouca gente leu ele mesmo inteiro. As pessoas liam trechos porque são grandes frases feitas. Cada parágrafo é aquele texto que fecha por si, lacra, né? Tenta fazer aquela grande frase feita que faz sucesso. As pessoas meio que decoravam essas frases. Eu li o livro. A base do livro diz que os problemas da Alemanha têm 3 origens: a falta de patriotismo, os judeus, a culpa dos judeus e a culpa do marxismo. Então está lá nesse livro, né? Um livro antissemita contra judeu, nacionalista e antimarxista. O partido nazista vai ganhando força, mas não chega a ser a grande potência política na Alemanha. Você tinha na Alemanha o Partido Democrata da República de Weimar, você tinha um Partido Conservador, depois você tinha o Partido Comunista Alemão
e o partido fascista, nazista, que era a terceira ou quarta força, disputava lá com o Partido Comunista. Só que vem a crise de 29. Em 1929, a Itália já tem um novo governo aí com Mussolini há 7 anos, né? Em 1929, tem uma crise mundial, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, crise da superprodução. Os Estados Unidos começam a cobrar as dívidas que a Alemanha tinha com os Estados Unidos para se reconstruir no pós-guerra, e cresceu com muita força o Partido Nazista, por um lado, e o Partido Comunista, mas principalmente o Partido Nazista. Vai ter o apoio de militares, ex-combatentes, conservadores, jovens desempregados, e começa aquele movimento que teve na Itália também. Era importante fortalecer o nazismo para combater outra força que estava crescendo, que era o comunismo. Então vai ter grandes empresários, fazendeiros, banqueiros, grandes empresas que existem até hoje vão declarar apoio ao Hitler. Por incrível que pareça, várias empresas lideradas por judeus e bancos liderados por judeus vão declarar apoio ao Hitler, como assim, um mal menor, falava, esse negócio contra o judeu é só retórica, um mal menor do que o comunismo. Então, empresas como a Bayer, que existe até hoje, né? Um estilista como Hugo Gloss vão prestar apoio, e vários banqueiros vão prestar apoio a Hitler. Tem aí no fundo Hitler fazendo sua saudação, né, de braço esticado, e embaixo um movimento de homens de um lado e mulheres do outro, saudando a bandeira com o mesmo movimento de saudação. A bandeira com a suástica, movimento que se falava Rei Hitler, como quem diz, saúdo Hitler. Em 1933, os conservadores nomeiam Hitler primeiro-ministro. Aí você tem um movimento parecido com a Itália, no sentido de que os conservadores, que ainda tinham uma força política muito grande, apostam que Hitler, no governo, vai poder ser controlado por eles, por negociação, e vai impedir o avanço dos comunistas. Em 1935, ele assume, já tinha sido nomeado primeiro-ministro, assume o cargo de presidente. Tem uma diferença lá de execução entre os dois, na Alemanha. Você vai ter um incêndio no parlamento, que hoje já se sabe que foi feito por uma figura só, mas que o Hitler vai acusar o movimento comunista e aí começa a concentrar poder. É parecido com o que aconteceu no Brasil, com o Plano Cohen, né? Que o Estado Novo vai se consolidar em cima de um argumento, de uma ameaça comunista que não efetivamente existia. Hitler vai acusar os comunistas de terem botado fogo no parlamento que o próprio Hitler desqualificava, falava que não era importante, era uma burocracia chata, sem sentido. E aí ele fala assim, não dá para ter eleição agora. Suspende qualquer garantia democrática, concentra o poder, prende deputados de esquerda, afasta, persegue grupos organizados de esquerda e concentra o poder. E ele é autorizado pelo Congresso, já sem os deputados de esquerda, a criar leis e a legislar sem consultá-la. É uma coisa inacreditável. O Congresso fala assim, você pode fazer o que quiser, sem que nós, Congresso, tenhamos qualquer ingerência. Então ele passa a governar praticamente sem o Congresso. O Congresso passa só a ter que dizer, assina embaixo, qualquer coisa que ele fizesse. Então você vê aí que na Itália, na década de 20, já assume o poder, e na Alemanha vai assumir o poder na década de 30. E vai ser uma década de grande crescimento pós-crise 29, com uma nova política. Oi, quem está falando? Eu, Yasmin. Oi, Yasmin, fala. Mas não tem lógica nenhuma. Como é que eles assinam embaixo em tudo que ele fizer? Ninguém vai falar se tem algo errado. Eles não são conjunto para tomar a decisão certa para o povo? Então, a lógica do parlamento, você tem razão, a lógica do parlamento seria essa, né? Pela lógica de como o parlamento foi criado, cabe ao parlamento criar as leis, né? Ao presidente, ao primeiro-ministro, cabe executar as políticas do parlamento. Só que a gente está num contexto aqui que teve uma grande crise, que foi a crise 29, que atingiu o mundo inteiro, está tendo crescimento do movimento comunista, que assustava muito as lideranças que estavam no Congresso, que eram conservadoras. Elas tinham muito medo
de perder as suas terras, os grandes bancos, de perderem o controle sobre essa riqueza. Então, eles apostam em aumentar o poder do nazismo e, com isso, conseguir combater o comunismo. Isso não foi uma aposta só interna na Alemanha e na Itália. Outros países do mundo, como a Inglaterra, vendo o avanço do fascismo, falou assim, é bom que eles vão enfrentar o comunismo e, com isso, os dois vão se enfraquecer e depois a gente consegue negociar com quem ganhar ou mesmo dominar, o que for o caso. Então, o que eles apostavam é o seguinte, esse grupo que é violento, que ataca violentamente sindicatos, partidos de esquerda, a gente dando mais força para ele, mas não é assim, dá também porque, por favor, esses grupos tinham organizações armadas que respondiam ao partido nazista e não ao governo. Então, é uma autorização que ele não tinha muita saída, né? O parlamento não autorizasse, os deputados que votaram contra essa medida, por exemplo, foram presos. Então, o parlamento tem esse poder até um certo limite, até uma certa medida, né? E o movimento fascista, ao contrário de movimentos conservadores até então, ele tem um grande apoio popular. Até então, movimentos conservadores apostavam mais numa negociação política e tal. Ele não, tem o apoio de massas, e esse apoio é fundamental para ele fortalecer politicamente. Mas é uma contradição, concordo contigo, totalmente uma contradição o parlamento dizer, nós, parlamento, vamos ter menos força política. Né? E foi isso que, de fato, aconteceu. Só para mostrar... Entendi. Tem um caso da menor lógica, mas entendi. Não, uma lógica, depois vamos ver com calma depois para ver se entende qual é a lógica, tá? Mas tem alguma lógica sim, mas é um tiro que saiu pela culatra. Eles apostavam em controlar essa força política de Hitler, que ele, com o poder executivo, ele ia agir mais rápido, mais firme, ia controlá-lo e ele ia só conseguir debelar o comunismo desses países. Mas depois a gente vai vendo isso com calma, que isso vai voltar. Só para mostrar que isso não é o caso só da Itália e da Alemanha. Na Europa, principalmente após a crise de 29, você tinha uma crise muito grande do sistema democrático liberal, que é esse sistema que a gente conhece de vota, elege representante, e tem as negociações políticas, as composições políticas para fazer o governo. Na Itália, Mussolini assume em 22 e vai concentrando o poder. Portugal, em Salazar, também assume com um golpe militar e também concentra poder. O parlamento deixa de ter, aí com um golpe, o parlamento deixa de ter voz, poder político. A mesma coisa na Alemanha de Hitler e na Espanha de Franco. Na Espanha de Franco, vale um detalhe aí, eu não vou querer me estender muito não, para não ficar longo, mas eu recomendo até que você veja um filme, quem quiser, faça achar, chamado Terra e Liberdade, porque na Espanha teve uma eleição em que foi eleito para comandar um partido de esquerda que unia sindicatos anarquistas, que normalmente nem participam de eleição, grupos comunistas, trotskistas, e o exército, parte do exército organizado por Franco, que é uma liderança militar também, se recusa a aceitar esse governo. Eles se organizam, tem uma guerra civil sangrenta, violenta, morre muita gente, e ele acaba assumindo o poder da Espanha na totalidade. E também retira o sistema eleitoral burguês, né, que a gente conhece, de eleição e tal, instaura uma ditadura. Então, só para ver que na Europa, na década de 20 e 30, vai perdendo força esses sistemas democráticos de eleição e vai ganhando força figuras que concentram poder e controlam a região. Estava acontecendo também na América do Sul, né? Getúlio Vargas estava nessa época também concentrando poder, Perón na Argentina, por aí vai. Cárdenas no México. Então é só para mostrar que não era só a Alemanha e a Itália, tinha mais gente. Bom, olha só. Aqui eu vou entrar em tentar apostar, antes de mostrar, já quis mostrar aqui como é que Hitler vai assumir e concentrar o poder, como Mussolini assume e concentra o poder. Agora eu quero falar umas características gerais desse fascismo que vão continuar surgindo nas próximas aulas. Primeira característica que eu pego aqui, antiliberal. Era um movimento muito crítico da democracia liberal. Como eu falei para vocês aqui, é a democracia representativa que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, né? E você vota em representantes que decidem as leis. Eles falavam o quê? Que parlamento, eleição, negociação política, é tudo corrupto, é tudo sujo, é muito burocrático, demora muito tempo,
não resolve os problemas, precisa, para resolver o problema, de uma figura forte que decida sozinho e decida rápido. Esse era o discurso. Por isso até aquele símbolo do machado, né? Todo mundo unido em torno do machado, vai lá e corta e resolve, acabou. Então o poder tinha que ficar na mão para o fascismo de uma figura forte, que decide, resolve, sem negociação, e usando a violência, se for preciso. Isso é o contrário desse liberalismo burguês que a gente conhece, que defende uma democracia com voto, com debate, com negociação entre as forças políticas que estão compondo ali, com diferenças políticas. Não tem debate político. O líder máximo leva o país para um caminho e todos seguem juntos para esse caminho ser forte. Esse é o discurso. Agora, o liberalismo econômico, que é a ideia de um livre mercado, a ideia de agentes privados definindo políticas, isso, no começo, não teve um enfrentamento do governo fascista de Mussolini. Até a crise de 29, o liberalismo tinha força política dentro do governo Mussolini, o liberalismo econômico. A ideia de que o preço se regula pelo mercado, das privatizações. Vou mostrar aqui o que o Mussolini falou em discurso. Ele fala: o governo fascista considerará total liberdade à iniciativa privada e abandonará toda intervenção na economia privada. Ele diz assim: olha, a gente não vai intervir politicamente nas decisões econômicas. E, no começo, implementou uma série de privatizações. Tinha um economista liberal conhecido, Alberto Di Stefano, que definia as ações econômicas, e isso fez muitas lideranças políticas apoiaram o governo, apostando que esse economista liberal ia garantir a liberdade de iniciativa dessas empresas, etc, etc. Era tipo assim, quando perguntavam de economia para ele apontava esse economista como a sua referência. E ele ficou um tempo lá no poder junto com ele, né? Depois de 25 ele sai, e aos poucos essas políticas vão sendo mudadas. Mas só após a crise de 29 é que teve essa ideia de uma intervenção absoluta do Estado na economia. Não foi só na Itália. Na Alemanha de Hitler já começa com essa intervenção, porque já é após a crise de 29. E isso acontece também em outros países capitalistas, como nos Estados Unidos. Após a crise de 29, tem uma intervenção muito mais forte do Estado na economia. Então, é um governo que, economicamente, o governo fascista seguia mais ou menos os movimentos da ordem capitalista, né? E era um momento de um controle maior do Estado sobre a economia a partir de 29. Porque, na verdade, eu botei esse trecho porque muitas vezes se fala assim, nos governos de esquerda tem uma maior intervenção do Estado na economia, nos governos de direita tem uma menor intervenção do Estado na economia. E isso não corresponde à realidade. Tá? Inclusive, o mesmo governo pode seguir fluxos de maior intervenção ou menor intervenção. Outra característica do fascismo é ser antimarxista. O marxismo, a ideia de uma sociedade sem classes, que inspirou o movimento da União Soviética, que tinha lá conquistado o poder. Tem muito debate se lá era ou não um movimento que fazia jus a isso, mas sem dúvida tinha como referência o marxismo. E sem nenhuma dúvida os movimentos fascistas tinham um discurso e uma prática antimarxista. Esse é um cartaz de propaganda e está escrito em alemão, da propaganda do Partido Nazista Alemão, que era assim, bolchevismo era outra maneira que era chamado o movimento inspirado na União Soviética, né? Bolchevismo sem máscara. Então, o que ele mostra para a gente esse desenho aí? Um mundo pegando fogo, uma caveira com um fuzil representando quase que uma morte, né? Um fuzil numa mão, uma metralhadora na outra, e com uma estrela vermelha, né? O símbolo do governo soviético. E no mundo você tem uma mistura, que era muito forte no discurso, principalmente no discurso do nazismo. A estrela de Davi, símbolo judaico, e a foice e o martelo, símbolo comunista.
Então, seria um movimento judaico-comunista contra o mundo, o movimento bolchevique. Esse era o discurso nazista. No fundo da imagem, ficou bem apagadinho, não vai dar para vocês verem, mas é uma manifestação com uma faixa, né? Livrar a Alemanha do marxismo. Então, essa ideia. Isso desde o começo, né? Os grupos armados fascistas na Itália e na Alemanha, esses grupos ligados ao movimento fascista, que não respondiam ao governo, eles atacavam desde sempre organizações comunistas, vinculadas aos comunistas, que eles achavam comunistas, que fosse. Dentro do governo, uma das primeiras medidas foi tornar o Partido Comunista ilegal. Na Itália, em 26, o Partido Comunista é banido, é proibido, seus membros, suas lideranças são presos. E na Alemanha, já em 33, o Partido Comunista é banido também, é proibido. Esse é um trecho do livro Mein Kampf, do Hitler, né? Ele fala assim, o marxismo tem como finalidade última a destruição de todas as nacionalidades não judaicas. Então ele vai falar que é um movimento judeu para destruir todas as nacionalidades, vai falar em outros trechos, todas as raças que não judeu. Esse era o discurso. E no campo de concentração nazista, você tinha um símbolo, o triângulo vermelho, que indicava quem foi detido por ser comunista. No campo de concentração, não havia só judeus, havia judeus e outros crimes também eram colocados ali. Um dos crimes era ser comunista, né? Várias coisas eram consideradas crimes que são inacreditáveis, né? Outra característica, Estado totalitário. E isso vai ganhar força principalmente a partir de 29. Mas já adiante tem uma ideia que é o seguinte, todas as esferas, tudo, total, esfera política, econômica e social, tinha vínculo com o Estado, era submetido ao chefe do Estado. Então, por exemplo, mesmo quando as empresas eram livres para fazer o comércio, mesmo quando o preço era regulado pelo mercado, essas empresas tinham que estar do lado do fascismo, tinham que estar apoiando o fascismo, tinham que estar elogiando o governo, tinham que estar aplaudindo qualquer medida do governo, ou sofria sanção, ou inclusive era atacado, destruído, se fizesse qualquer tipo de crítica, né? Então teve várias empresas, por exemplo, que preferiram não atacar políticas do governo, tirar da sua gestão gerentes judeus, por exemplo, para continuar fazendo acordos, negociados. Hollywood, né, as empresas de cinema dos Estados Unidos, na década de 30, que para vender para o mercado alemão, mudavam seus filmes. Tiravam trechos dos filmes. Filmes sobre a guerra, que falavam mal da participação alemã na Primeira Guerra, eram alterados para serem vendidos na Alemanha. E às vezes a Alemanha exigia que se alterasse no resto do mundo. Então o filme era mudado para poder enquadrar ali. Foram retirados atores e diretores judeus nos Estados Unidos para que o filme fosse palatável e vendido na Alemanha. Então várias empresas do mundo inteiro, de alguma forma, se submetiam a essa lógica antissemita para garantir esse mercado, para garantir o dinheiro, né? E é uma coisa importante, que isso muitas vezes acontece em vários sistemas do mundo. Tem uma mistura no fascismo, tanto na Itália quanto na Alemanha, muito forte, que é Estado, governo e líder do governo visto como uma coisa só. Mussolini era visto como a Itália, Mussolini era visto como o governo italiano. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, um professor, ele tem uma função, ele é contratado para uma função, dar aula. Aqui, não só isso, ele era contratado por uma função, cumprir o plano do governo, cumprir todas as ações do líder e, inclusive, elogiar o líder. Eu, hoje, por exemplo, não tenho nenhuma obrigação de elogiar uma liderança política. Eu tenho obrigação de cumprir várias funções que estavam no edital do meu concurso, mas não está entre elas, não pode estar, elogiar o governador. Né? O meu salário vem do imposto que as pessoas pagam para o governo do Estado, mas não quer dizer que o governante é o meu líder supremo, que eu tenho que obedecê-lo. Aqui tinha. Aqui falar mal do governante era visto como ofensa à pátria. Então você vai ter, quem vê as aulas sobre Wagner vai ver alguma semelhança, né? Sindicatos controlados pelo governo, propaganda e meio de comunicação de massa controlados, livros didáticos também, empresas privadas vinculadas ao interesse do Estado. Essa é uma frase do Mussolini que representa essa ideia do Estado totalitário. Só completar aqui.
tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Pode falar. Essas pessoas que falavam bem dos governantes, era tipo um cargo que tinha dentro da política ou era qualquer pessoa que podia chegar lá e eles davam tanto dinheiro para elas elogiarem? Não era nem dinheiro, olha, não necessariamente era dinheiro. A ideia do Estado totalitário era o seguinte, tudo fazia parte do Estado. Então, só para dar um exemplo, as crianças na escola eram estimuladas a denunciar os seus pais se os seus pais falassem mal do governo. Então você tem fotos de premiação de crianças que ganhavam prêmio por quê? Porque denunciaram pais que criticaram o governo fascista, tanto na Itália quanto na Alemanha. E pais que foram presos por isso. Não precisa ser dinheiro exatamente, mas, por exemplo, uma empresa como a Bayer sabia que para ela ter acesso aos contratos do governo, para ela ter acesso ao dinheiro do governo quando fosse abrir uma licitação, para ela poder ter licença ambiental, para ela ter licença para trabalhar, ela precisava estar vinculada apoiando o governo. Se ela não tivesse, isso tudo ia ser negado. Ela ia ser proibida de lucrar. Não era só assim, vou te dar 100 mil para você falar bem de mim. Era, se não tivesse vinculado e apoiando, por exemplo, a Baia foi responsável por fazer o gás tóxico que exterminava as pessoas no campo de concentração. Era um contrato milionário. Se ela se recusasse esse contrato por uma questão, sei lá, ética, moral, a empresa, ela ia perder esses milhões, mas ela ia perder também a chance de desvincular em outros contratos. Então, falar bem, estar vinculado ao governo era uma necessidade de sobrevivência econômica dessas empresas, inclusive. Né? E não só sobrevivência, crescimento, que a Bayer, por exemplo, cresceu muito nesse período. Não sei se deu para entender. Entendi. Então, no caso, não poderia ser qualquer pessoa que chegasse lá. A pessoa tinha que estar dentro ali. Isso em todas as esferas. Se eu tivesse uma lojinha minha na rua, no bairro, e eu fizesse alguma ação que o governo considerasse crítica, por exemplo, se eu falasse mal da guerra, ou mesmo se eu fosse um judeu ali, no momento que o governo já estabelece que judeus não poderiam mais ter negócios, a gente vai ver isso mais para frente, eu podia ser punido pelos meus vizinhos, e os meus vizinhos que me punissem fossem premiados, seriam premiados, os meus vizinhos que não me punissem, que não me denunciassem, e eu ser visto como coparticipante no meu crime de existir, de estar ali com o comércio. Então, é uma coisa que envolve todas as esferas da sociedade. Você vai ter que estar, não adianta falar assim, eu lavo as mãos, eu não quero me meter em política, eu não sou nem contra nem a favor do governo. Isso não era aceitável. Era aceitável para eles que você fosse super a favor do governo e super engajado nas políticas que o governo defendesse. Que você fosse mais um daqueles feixes que ajudassem o machado a cortar. Tá? Isso vale para pessoas, isso vale para organizações sociais, isso vale para empresas. Por isso que era um Estado totalitário. Todo o Estado, tudo ali envolvido, tudo tinha que estar vinculado ao Estado. Nada contra o Estado, nenhuma oposição, e nada fora desse sistema de Estado. Outra característica, e aqui eu não estou botando aqui eu não vou botar nem muito texto, porque ela é mais simples, é a ideia do culto ao líder. Parte disso estava, como eu falei, o elogio à figura da liderança. Então era impensável um órgão, uma instituição qualquer fazer qualquer crítica ao presidente, ao líder. Você podia até tentar negociar alguma coisa, falar assim, isso daqui eu acho que é melhor ir para lá, para cá, mas a liderança tinha que ser super exaltada. Então você tem ali uma figura ali com um Hitler, herói, segurando a bandeira da Alemanha e guiando os nazistas rumo a um futuro, né, com um pássaro gigante no alto, saindo do céu. Você tem aqui em cima, se vocês ampliarem, vai dar para ver que tem uma imagem de um Hitler subindo e um gigantesco exército alemão atrás, submetendo a ele. Do outro lado, tem a propaganda da Federação dos Face de Combatimento, das organizações fascistas, com Hitler, com Mussolini gigante conversando.
Como imagem de baixo tem o Mussolini olhando para uma multidão que está lá saudando ele, elogiando, saudando, aplaudindo. Tivesse, por exemplo, uma manifestação fascista no seu bairro, esperava-se que você participasse. Esperava-se que você se filiasse ao partido fascista. Ou você perdeu a oportunidade. Esperava-se que quando Hitler passasse, você o saudasse. E eu acho que o símbolo maior disso é essa propaganda aqui, que era uma fala muito comum, sempre presente, que é a máxima de não contestar, né? Uma águia fascista com o termo Mussolini ha sempre ragione. Mussolini tem sempre razão. Esse é o discurso. Mussolini está certo sempre. Então, se você está discordando do Mussolini, você que está errado. Criticar o Mussolini é traição, por qualquer motivo. O Mussolini merece ser punido. Então, é essa ideia de a razão está com o líder e ponto, né? Discordou é igual a traidor. Livro didático mostrava isso, a gente pode até ver depois. Outra característica que é muito forte é isso da militarização e hierarquia. Eu cheguei a falar disso. É uma força muito grande da militarização na sociedade. Então, as escolas vão ter uma cara mais de exército, com uniforme como exigência, rigor, disciplina, ordem, fila. Então, você tem uma escola ali onde está tendo educação física embaixo, você vê as crianças todas em ordem, em fila, fazendo o mesmo movimento junto. E aqui tem um símbolo, tem uma força armada fascista italiana e tem o lema da sociedade, que é um lema simbólico disso, que está ali, né? Você vê uma força armada passando e em cima está assim, credere, obedice e combaterem. Crer, obedecer e combater. Ou seja, acreditar no governo, obedecer ao governo e combater pelo governo. Então não há espaço ali para questionamento, há espaço só para o sim, senhor. E essa disciplina existia na escola, existia na fábrica, existia nas manifestações, existia nos partidos, né? Quando tinha partido, depois foram retirados, qualquer organização militar. E a ação violenta era vista como prática política, né? Você faz uma ação violenta contra o inimigo, independente da lei, isso era aplaudido. Tanto que você tinha grupos armados vinculados diretamente à liderança. As camisas negras na Itália eram vinculadas a Mussolini mesmo antes de ele entrar ao poder. Não é uma função do Estado. O que você tem hoje? A polícia ela é um órgão estatal, do Estado. E ele tem que cumprir funções, teoricamente, né? Tem que cumprir funções para o Estado, não para a liderança política. Esses grupos aqui obedeciam diretamente à liderança política, não ao Estado. SA, na Alemanha, SS, Grupo Secreto de Investigação, Gestapo, eram grupos armados que estavam diretamente ligados à liderança e não ao Ministério da Segurança, com funções específicas, etc. Então, você tinha um poder muito grande concentrado na mão do líder político. O ultranacionalismo é algo fundamental desse governo. A ideia da pátria, a exaltação da pátria, de uma maneira extrema, máxima. Então, começa com uma coisa, né? Tanto na Itália quanto na Alemanha, eles vão ter um mito de origem, tá? Até repetir a origem duas vezes. Mito de origem. A ideia de que aquele povo era um povo especial. Um povo que nasceu para dominar tudo. Na Itália, você tinha a narrativa de que esse povo italiano era descendente dos romanos, que tiveram um império, dominaram aquele boa parte do mundo conhecido. E na Alemanha, o povo que seria originário dos povos bárbaros que derrotaram o Império Romano, então mais fortes ainda. E com um discurso de raça, né, misturado com raça, de um povo especial, feito para dominar e subjugar os outros. Isso vai estar vinculado à raça, que a gente vai falar depois. Na Alemanha, tinha dois fatores ainda muito fortes. Espaço vital. A Alemanha tinha um discurso que ela precisava ter um espaço maior do que ela tinha, anexar territórios que ela já perdeu, um território de fronteira com a França, parte da Polônia, Áustria, porque para a grande potência que ela deveria ser, ela tinha que ter um território maior, onde vivesse ali os puros arianos, e que esses todos de origem alemã deviam viver nesse grande território que dominaria
por ser um povo superior, esse era o discurso, dominaria os demais. Então, isso era parte da política deles, ampliar o território para ampliar o tamanho da sua potência. E assim vai ser feito nos capítulos anteriores à guerra, avanço, ocupação de territórios, aí a gente vai ver. Por fim, eu queria falar de uma característica muito marcada hoje, que é o racismo e a xenofobia. Xenofobia é a versão ao estrangeiro, de fora, né? E racismo, discriminação por questão de raça. Basicamente é o seguinte, né? A base da ideologia fascista é a ideia de que aquele povo ali, e isso foi muito mais forte na Alemanha que na Itália, mas estava presente nos dois, aquele povo é uma raça superior, que, portanto, seria da natureza daquele povo dominar, não podia se misturar e devia dominar as outras raças. Que alvos eram preferenciais? O discurso fascista tentava ser um discurso simples, simplificar as coisas. Então, por exemplo, por que a Itália tinha crise econômica? Ele falava, a culpa é do imigrante africano, a culpa é dos ciganos. É eles, pronto, tirou ele e vai resolver os problemas. A Alemanha, a culpa é dos judeus. É o que a gente chama de antissemitismo, né? Contra o povo semita. Isso já existia antes. Você já tinha antissemitismo na Alemanha. Você já tinha discriminação racial na Itália. Mas eles vão usar isso, usar esses valores, já estavam presentes em alguns grupos, e vão fortalecer para virar uma política de governo. Então, Hitler, no livro dele, fala assim, por que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra? Hitler fala, porque os judeus que estavam lutando fugiram do campo de batalha, porque os judeus que estavam no território alemão negociaram a paz. Se você pegar os dados da Primeira Guerra, isso não se sustenta. Os judeus alemães que lutaram na guerra, a proporção dos que desertaram era a mesma de qualquer outros povos da Alemanha. Mas não precisava ter lógica, precisava achar um inimigo só, concentrar nele e simplificar. Né? Porque se a Alemanha é um povo, se o povo alemão seria tão superior, como é que ele perde uma guerra? Ah, só perdeu porque os judeus atrapalharam. Esse era o discurso. E esse é um cartaz alemão de propaganda também, do fascismo alemão, que está falando assim, ó, traduzindo isso assim, isto ou isto? O que você quer, né? Então tem um branco ariano alemão com um símbolo em cima a suástica nazista, ou isso? Aí tem um judeu que é colocado já com um risinho mais debochado, uma cara de lado, um olho meio fundo, né? E o símbolo em cima do comunismo. Então você quer que seja essa Alemanha pura ou a Alemanha contaminada por esse povo maligno, né? Então, mesmo na propaganda, mesmo antes de assumir o poder, já havia uma política, uma expectativa de controle, de ataque e de um inimigo. No caso da Alemanha, o inimigo era o judeu. Ele falava que o judeu rico explorava o trabalhador pobre alemão e o judeu pobre queria instaurar o marxismo para acabar com a sociedade alemã. Esse era o discurso que está no livro do Hitler e estava na base das políticas, inclusive, do Partido Nazista Alemão. No fundo dessa imagem, acabou ficando muito escuro, não vai dar para vocês verem, eu vou botar depois na aula que vem, você tem os triângulos do campo de concentração. A gente vai falar disso depois porque mostra que no campo de concentração, e eu vou falar na aula que vem, não tinha só judeu, né? Você tinha crimes que podiam te levar para um campo de concentração. Ser comunista, ser testemunha de Jeová, eles chamavam na época de estudiosos da Bíblia, testemunha de Jeová, você ser cigano, você ser homossexual, isso tudo era considerado crime que podia te levar para um campo de concentração, tá? Então, teve um grande massacre sobre os judeus, teve um grande massacre sobre os ciganos, teve um grande massacre sobre os comunistas, teve um grande massacre sobre os homossexuais alemães, tá? Então, gente, olha só, a aula de hoje é mais uma apresentação, uma introdução. Eu queria mostrar como eles chegaram ao poder e quais as principais características ideológicas desse movimento. Eu espero que tenha ficado minimamente entendido, porque a gente vai voltar a esses temas nas outras aulas, conforme a gente for falando Deixa eu parar a apresentação. Conforme a gente for falando do avanço fascismo rumo à guerra. Eu acho que na próxima aula eu não vou trabalhar já com o avanço fascista dentro da guerra, não. Eu vou mostrar como eles assumiram o poder, como eles avançaram até explodir a Segunda Guerra. Vamos ver, eu vou preparar essa aula e eu digo para vocês, tá bom? Ficou alguma dúvida? Não. Não.
Beleza, gente? Se tiver qualquer dúvida depois,